Olá, estudantes. Nessa videoaula, nós iremos tratar sobre o relatório do estágio, né? Eu vou projetar aqui alguns exemplos e um esquema para a gente ir se orientando no sentido de compreender como é que se dá ou quais são as regras de elaboração do relatório de estágio supervisionado. Pois bem, a gente tem aqui material que já até foi apresentado anteriormente, só vamos, então, retomar algumas coisas, certo? Então, a definição do estágio já foi apresentado anteriormente, como também os seus objetivos, né? Já foi apresentado em outro momento anterior, e os elementos que antecedem o relatório, que é a elaboração do plano de trabalho, né, com seus objetivos, cronograma e tal. E as etapas, né, do estágio, que a gente também já falou. Nós estamos agora na etapa sistematizadora, que é a etapa de sistematizar o trabalho já realizado, ou seja, fazer o relatório, né? Então, o relatório tem um roteiro específico a ser seguido. Aqui a gente tem algumas regras, né, que precisa ser revista. Então, aqui a gente tem os pontos que vão compor o relatório de estágio, são 8 pontos obrigatórios, né, e a gente vai trabalhar cada um deles no sentido de entender como é que se estrutura cada um deles e o que é que compõe cada um deles. Vamos lá, então. Então, só para fixar melhor a identificação do grupo ou da instituição, do local onde o estágio foi realizado. Outra é uma, a, nesse tópico tem uma descrição sucinta do tipo de atividade que está sendo realizada, a qual o estágio vai estar vinculado, né? Tem uma revisão bibliográfica, tem objetivo, tem descrição das atividades, tem os resultados alcançados, tal. Talvez aquele não apareça na mesma ordem, mas a gente vai ter exemplos para frente que vai ficar mais claro isso. Vamos lá. Bom, era aqui que eu queria chegar. Para estruturar o relatório de estágio de forma científica, né? De forma científica, é preciso seguir algumas normas e antes de apresentar, né, a sistematização propriamente dita, é importante atentar para alguns princípios, para algumas regras de apresentação de trabalho. Por exemplo, as principais aqui tem que ser em papel branco, papel A4, esse que a gente conhece, na cor preta, para digitalização. As ilustrações podem ser em cores, mas o texto não pode ser colorido, mas as ilustrações, como fotos, tabelas, imagens, essas podem ser é, coloridas, né? Então, vamos lá. Aí a gente tem o projeto gráfico, é de responsabilidade do professor, ou melhor, do autor, no caso o autor é você, com, claro, a orientação do professor. O que é o projeto gráfico? É a estrutura do trabalho, colocar os pontos, tudo na ordem, os pontos que eu digo assim, os tópicos. Né? Então, a estrutura do trabalho. O projeto gráfico é de responsabilidade do estudante, porém, com a orientação do professor, não pode fazer de qualquer jeito. A fonte recomendada para o texto, a fonte é o tamanho da letra, né? O tamanho é 12, 12 é o tamanho da letra, né? Que eu vou já explicar onde é que a gente acha essas coisas todas. Então, o tamanho é 12, normalmente, e uma fonte menor, no caso 11, para citações, né, com mais de 3 linhas, que eu também vou falar das citações.
E para a nota de rodapé, se houver, para os números de página, se, claro que todos vão ter, é o número menor, e legendas das ilustrações das tabelas. O que é legenda, professor? É uma descrição abaixo da tabela, da foto, do gráfico, do que tiver ali, né, como imagem, como tabela e tal. Tudo que não for texto que aparecer para vocês deverá ser colocada uma legenda, entende? Então, a, as margens, né, direita, esquerda, superior, inferior, vou mostrar para vocês. Margem esquerda e superior é 3 centímetros, né? E direita e inferior é 2 centímetros. Vamos ver isso com mais calma. O espaço entre as linhas é de 1,5, entre uma linha e outra. Vou também trabalhar um pouco isso. E as referências são separadas entre si por dois espaços simples. Quer dizer, dois espaços simples são dois simples. Então, é duplo, né? É dois. Eu vou ensinar depois para vocês ali onde é que encontra. Digitar centralizada a denominação dos elementos que fazem parte do trabalho, ou seja, os tópicos. Porém, hoje, de acordo com a BNT, não há mais essa exigência, ou seja, o tópico do trabalho pode estar recuado, né? Pode estar logo no começo, não necessário, precisa estar centralizado. Não colocar título e nem indicativos numérico na folha de aprovação, nem na dedicatória. Na verdade, são elementos que não são obrigatórios, né? Folha de aprovação não é mais obrigatório, nem dedicatória. A gente vai falar um pouco sobre isso. A contagem das páginas é a partir da folha de rosto, ou seja, a capa não conta, só conta da folha de rosto para frente, porém os números nas páginas só vão aparecer a partir da primeira página de texto, seja capa, contracapa, que é folha de rosto, sumário, dedicatório, não sei mais o que tiver, não vai aparecer número de página. Só vai aparecer número de página a partir do texto propriamente dito. E vai ser em algarismo árabe, ou seja, 1, 2, 3, 4. No canto superior da folha, a margem de 2 centímetros da borda superior, ficando o último algarismo a 2 centímetros da borda direita da folha. Mas isso aí a gente vai ajustando quando estiver fazendo. Apêndices e anexos, eles seguem normalmente a numeração, né, do texto. Ou seja, terminou a página 10, então tem a página 15, é onde vem as fotos, outros documentos, as fichas e tal, os anexos, quando houver. Bom, aqui a gente tem a capa, que é obrigatório, folha de rosto é obrigatório, que é a contracapa, folha de aprovação não é mais obrigatório, mas tem gente fazendo, tudo bem. A página de dedicatória também não é obrigatório, é opcional. Página de agradecimento também é opcional. Lista de ilustrações é opcional. Lista de tabela, geralmente a gente pede lista de ilustração, lista de tabela, lista de abreviatura. Quando é um trabalho grande, que tem muita abreviatura, que tem muita tabela, que tem muita ilustração. Quando não tem, não há essa necessidade. Agora, o sumário é obrigatório. O sumário é obrigatório. Bom, aqui a gente tem a capa, né? Como vocês podem ver, a capa, ela vem aqui com as informações da instituição, do curso, o título do trabalho, e aqui tem o nome do autor, que é você, aqui é só um exemplo de um trabalho meu, você pode pegar e colocar aqui, ele também pode vir aqui. E local e data, né, de realização do trabalho. Isso aqui é uma capa, você pode pegar esse modelinho, que ele é padrão. Na folha de rosto, ou contracapa, que também é obrigatório, a gente tem o nome da instituição, o nome do autor, a mesma coisa que tem na capa. O que vai acrescentar são esses dizeres bem aqui, onde coloca relatório exigido para a conclusão da disciplina. A disciplina é estágios curricular supervisionado, do curso técnico agropecuário. O professor orientador pode ser o professor específico da CFR que está lhe orientando, ou eu, no caso, sou professor da disciplina. O supervisor, não é o supervisor. E aqui tem
local e data da mesma forma, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo de sumário. Esse sumário aqui, ele aparece aqui já com os tópicos que realmente vai ter no trabalho de vocês, que o primeiro tópico é a identificação do local do estágio, o segundo é a justificativa, terceiro é o objetivo, quarto é a visão bibliográfica, quinto, descrição das atividades, ou descrição fiel das atividades, pode aparecer assim também, resultados alcançados, reflexão sobre a experiência e as referências bibliográficas. A BNT diz que a gente não pode mais colocar bibliográfica, só referências. O que é a BNT, professor? Associação Brasileira de Normas Técnicas. É um documento, ou seja, uma lei que diz como tem que ser os trabalhos acadêmicos. Orienta a gente quanto à elaboração desses trabalhos. Pois bem, os elementos textuais, que são o que compõem o texto, né? A gente falou dos elementos pré-textuais. Os elementos pré-textuais é tudo que vem antes do texto. Capa, contracapa, sumário, aquilo tudo. E os elementos textuais do relatório do estágio são os elementos que compõem o texto propriamente dito. Então, a gente tem aqui o primeiro, que é a identificação do local do estágio, né? Na identificação do local do estágio, a gente faz uma breve identificação do local, pegando aí 3 pontos principais. Vamos lá. Primeiro parágrafo, você pode apresentar do ponto de vista da localização. O estágio foi realizado na propriedade tal, tal, que fica localizado na margem da BR, tá? Pronto, identificou, do ponto de vista do espaço. Depois, um outro parágrafo, você pode dizer quais são os elementos que compõem esse espaço. Nessa propriedade, trabalha com a criação de bovino, de suíno, de caprino, hortaliças e tal. O que é que compõe esse espaço? Né? E depois, um terceiro parágrafo, você vai dizer quais as atividades que são realizadas nessa propriedade que estão ligadas com o teu estágio. Na propriedade, a propriedade desenvolve atividades de bovino é a sua área de estágio, de bovino, sendo que é bovino de corte, que tem isso, que tem mais aquilo, e aí você descreve o que, que tem na propriedade que está ligada à sua área de estágio. Pronto, 3 parágrafos, você fez a identificação do local. Um para identificar do ponto de vista geográfico, outra para apresentar o total da propriedade, o que, que tem, o que, que compõe esse espaço, e um terceiro parágrafo aí, você dá conta de dizer o que, que a propriedade desenvolve relacionado à área que você vai estar estagiando. Pronto. Isso é a identificação do local. Aí a gente tem a justificativa. A justificativa é onde você vai, como o próprio nome já diz, é o convencimento de que o trabalho é fundamental ser desenvolvido. Ou seja, a justificativa vai exaltar a importância do trabalho. Aqui você vai fazer um textinho falando qual é a importância dessa área produtiva. Por que que você escolheu estagiar nesse local? Então, você pode tentar responder a pergunta: qual é a importância dessa área para a sociedade? Qual é a importância para mim, para a minha formação, né, para o consumo das pessoas? Tentar identificar dentro desse grupo produtivo que você vai estagiar qual é a importância. Né? Se você não sabe, então você vai ler sobre o conteúdo, sobre o assunto do seu estágio e vai escrever um textinho, né, dizendo que a suinocultura é importante por isso, porque a carne suína é muito utilizada na alimentação dos brasileiros, no estado do Maranhão há um consumo não sei o quê, em açaí, e vai colocando aí para me convencer, para convencer quem lê seu relatório de que é importante esse tema, certo? É isso a justificativa. Os objetivos é onde você vai traçar rapidamente o que você quer alcançar com esse estágio, né? Então, o que você quer atingir com esse estágio?
a apropriar-me de mais conhecimentos, né? Desenvolver técnicas, não sei o quê, a relacionar o conhecimento teórico com o conhecimento prático. O que, que você quer com a realização desse trabalho, desse estágio, nessa área, nesse grupo produtivo, né? Então, aí é importante você pensar para quê, né? Para quem, e aí essas perguntas elas vão clarear você o que que você quer. Lembrando que os objetivos não precisam ser texto, pode ser tópicozinhos básicos, pam, pam, pam. Né? Então, de 3 a 5 objetivos, apropriar-me disso, desenvolver, né? Conhecer, entendeu? Então, é muito rápido, tranquilo os objetivos. Aqui nós temos a revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica é um pouco mais complexa para se entender, mas eu vou voltar depois e vou pegar um exemplo, vou pegar um exemplo de um relatório e vou trabalhar especificamente com vocês. Mas vamos lá. A revisão bibliográfica é onde você vai fazer um texto, mais um texto, sobre o seu tema, só que agora um texto um pouco maior, com fundamentação. O que é fundamentação, professor? É quando você pega, né, citações, fala de autores, o que está escrito em outros livros, em outras revistas e de sites e tal, importantes, e você viu que aquilo é importante e você traz para cá. Eu costumo dizer que a revisão bibliográfica é quando você faz um texto sobre o seu tema, só que você não faz ele sozinho. Você faz com a ajuda dos autores, com a ajuda dos livros, porque é nessa hora que nós vamos ver o que que você leu, o que que você aprendeu sobre o tema. Você vai fazer um texto sobre o tema que você está estagiando, e nesse texto você vai trazer informações de pesquisas, informações que outros estudiosos já sistematizaram sobre essa área. Né? Aí você vai dizendo a importância da bovinocultura se dá, como afirma fulano. Fulano é o autor do livro. Você estava lendo um livro e, de repente, você achou algo interessante, você destacou dali um parágrafo e leva para o teu texto. E pode, professor? Pode. Deve. Deve ter citação aqui. Por isso que o nome é revisão bibliográfica. É quando você vai fazer uma revisão na bibliografia, né? Bibliografia são os livros, ou seja, você vai fazer uma revisão em alguns livros, em algum artigo, em algumas revistas, sobre o que já tem escrito sobre o tema. Aí você vai construindo o seu texto, com citações, né? As referências que a gente diz, referência é quando eu me refiro a um livro tal, a uma revista tal. As referências, ela vem para o seu texto em forma de citação. Aí vou explicar melhor. A citação é quando você pega um trecho do livro de alguém e traz para o teu texto, para o texto que você está escrevendo. Pronto. Só que aí a ideia é do outro, não é sua. Aí você vai ter que dizer de quem é a ideia, né? Mas aí no exemplo eu vou mostrar para vocês. Então não vou me ater muito aqui nesse tópico, porque eu vou dar prioridade quando eu estiver apresentando um exemplo para vocês. Depois, o quinto tópico, são 8 tópicos, né? É a descrição fiel das atividades realizadas. Essa aqui é a parte mais fácil de fazer, né? É a mais gostosa também de produzir, porque é onde você vai dizer, né? Você vai fazer uma descrição das atividades que você realizou, de forma, né, minuciosa, detalhada, rigorosa, de todas as atividades que você desenvolveu durante o estágio. Ou seja, é a explicação do tipo de atividade, o tipo de atividade que você realizou, dos instrumentos que você utilizou, do tempo previsto para a realização, quem era a equipe, se você estava sozinho, se você trabalhou com outro estagiário, né? E como foi essa divisão de tarefas, se houve. Então, é onde você vai detalhar aqui as atividades práticas que você fez no estágio. Então, a especificação das atividades
deve responder a um só tempo as questões: como foi que eu fiz, com que eu fiz, onde eu fiz, quanto eu fiz. Então, produziu-se 50 mudas com a utilização de substratos, não sei o quê, de forma no viveiro tal. Então, assim você está dizendo como, com que, onde e quanto. Né? É muito interessante isso. E aí você pode organizar por tipo de atividade. Tem gente que organiza por dia, só que aí o texto não fica muito agradável para ler, mas mesmo assim pode. Por semana, também pode. Mas geralmente a gente orienta que faça por atividades. Atividade tal, aí descreve a atividade. Vou mostrar um exemplo para vocês, certo? Vamos lá. E quase terminando, a gente tem os resultados alcançados. O que são os resultados alcançados? É quando você vai dizer o que você alcançou, né? Então, nesse tópico deve ser exposto os resultados alcançados, tendo em conta os objetivos que já foram expostos. Então, você não fez os objetivos dizendo que queria se apropriar de conhecimento não sei o quê, desenvolver o manejo não sei do quê, produzir não sei o quê, fazer não sei o quê. Então, aqui você olha para os objetivos e vê se você alcançou aqueles objetivos ou se ainda alcançou outras coisas, né, que você não almejava, mas durante o estágio isso aconteceu. Né? Então, você vai dizer, durante a realização do estágio, consegui alcançar meus objetivos, por exemplo, me apropriei da realização de uma atividade, não sei o quê, desenvolvi na prática, e aí você vai dizendo os resultados alcançados. Também pode ser por tópicos, se você não quiser fazer texto, pode ser por tópico. Não é também um tópico muito grande, vocês verão. E por último aí, o penúltimo, a gente tem uma reflexão sobre a experiência. A reflexão sobre a experiência, na verdade, é uma avaliação. Vocês sabem fazer isso muito bem, dizer o que deu certo e o que não deu certo, o que facilitou e o que dificultou a realização desse estágio. Pronto, um parágrafo, 2 parágrafos, né? Esse é o momento de você fazer uma avaliação, foi bom por isso, foi ruim por isso. Mas também, ao mesmo tempo, fazer uma autoavaliação. Autoavaliação é quando você olha para você mesmo, né? Percebendo aí o que você poderia ter feito de melhor. Tipo, a realização do seu trabalho foi satisfatória, não foi satisfatória, que lições ficaram, poderia ter me empenhado mais na realização desse trabalho, não me esforcei da forma que deveria e tal. Então, é nesse momento que você vai dizer aí o que foi bom, o que dificultou, que lições você tirou disso tudo. Ou seja, uma avaliação, né? Uma avaliação. E por último, sim, agora último, a gente tem as referências. As referências, elas vão ser de acordo com com os livros que você vai utilizar para fazer citação no seu trabalho. Bom, as referências é uma relação de todas as obras ou os documentos sobre os assuntos que foram utilizados. Você vai fazer uma listinha com todos os materiais, vamos dizer, os livros ou as revistas que você utilizou na elaboração do seu trabalho. A professora, eu usei 2 livros, uma revista, um site, não sei o quê, para fazer, né, a citação lá do tópico revisão bibliográfica. Ok, pois todos os autores, todos os livros que você utilizou no seu trabalho aqui, você vai ter que fazer uma listinha dele dizendo, né, o último sobrenome, o restante do nome, o nome da obra, do livro, do artigo, da revista, o ano de publicação e o local. Ano e local de publicação. E se tiver editora, também colocar. Pronto. E se for de site de internet, porque hoje, né, tem menos livro físico e mais que a gente pesquisa na internet. A mesma coisa. Você vai dizer, né, fazer a referência, que a gente chama, da mesma forma. Né? Então,
vai colocar o último sobrenome do autor, de caixa alta, quer dizer, letra maiúscula, o último sobrenome, depois o restante do nome, depois o nome da obra, depois local e data de publicação, e se tu pesquisou ele na internet, vai dizer acessado em. Aí, logo em seguida, vai colocar o site que você pegou, né? Se não foi um livro físico, entendeu? Então, e um detalhe, essa lista ela é organizada de forma em ordem alfabética. Primeiro, os autores que começam com A, depois os que começam com B, né? Levando em consideração o último sobrenome, certo? Então, eu vou mostrar para vocês já um exemplo. Então, recomendações finais aos relatores. É necessário evitar formas coloquiais na redação, ou seja, tem que ser uma língua mais acadêmica, né, simples e direta, não pode colocar tipo assim, está entendendo. Não, esses termos não pode. A correção ortográfica e gramatical é de suma importância, né? Então não pode ter muitos erros gramaticais, nem ortográfico, né? Que não pode ter muito, não pode ter, né? Deve ser usada a terceira pessoa no singular. Como assim, professor? Você não vai dizer eu fiz isso, eu fiz aquilo. Sempre na terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Eu, tu, ele. Ele. Ele é a terceira pessoa. Então, fez-se, desenvolveu-se, aprendeu-se, qualquer coisa, recorre aí aos professores de língua portuguesa, né? Então, o relatório deve ser apresentado em folha de papel sulfite, esse papel comum que a gente conhece, A4, né? E digitado apenas em uma das faces do papel. Ou seja, a versão final, depois que apresentar na banca, não pode ter frente e verso. É apenas a versão final. Quando vocês forem encadernar para entregar para mim, né? Você vai pegar o relatório e os anexos, que são as fichas, e aí vai encadernar apenas ah, em uma parte, na frente, não tem frente e verso, viu? Então, é isso, e depois falaremos sobre a apresentação. Agora eu quero colocar para vocês aqui a apresentação de um relatório de um modelo de um relatório mesmo para vocês verem e ver como é que fica. Então, aqui a gente tem, vou diminuir aqui o meu. Então, aqui a gente tem, né, um modelo, então ele já segue assim, só para vocês entenderem. A capa, que você já sabe como é, né, capa, folha de rosto, com os detalhezinhos aqui. Vamos dar aqui um zoom nos detalhes. Então, relatório exigido para a conclusão e obtenção de nota da disciplina de Estado supervisionado. Tá? Então, é assim que fica os dizeres que está lá. Depois a gente tem o sumário. O sumário vem os tópicos, todos os tópicos do relatório, né? Todos os tópicos do relatório, e o número de página você coloca por último, quando o trabalho já estiver todo pronto. Porque se você acrescentar uma letra a mais, um parágrafo, ele vai alterar o número das páginas. Então, é importante que você coloque o número das páginas só no finalmente. Então, o sumário é isso. Eu peguei um trabalho bem simples, bem pequeno, de um menino que já fez, de turmas anteriores, para vocês entender melhor como é que se organiza. Ok? Aí aqui a gente tem a identificação do local, né? A identificação do local. Então, ele colocou aqui praticamente 3 parágrafos também, onde ele vai dizendo: o estágio será realizado na horta Renascer, que tem como propriedade. Aí vai dizendo no outro: a propriedade dispõe de uma área equivalente. Então, ele está falando, na propriedade se produz alface. Então, muito simples essa parte. Na justificativa, a produção de olericultura básica
nos dias atuais, representa uma atividade muito importante, é aquela ideia de justificar, né, qual é a importância desse, é, dessa área produtiva para você e para as outras pessoas, certo? Então, é isso. Aí, bem, temos os objetivos. Ele colocou 4 objetivos: relacionar teoria e prática, aprender, compartilhar, adquirir. Perceba que sempre começa com um verbo de ação. É importante isso, certo? E depois a gente tem a revisão bibliográfica, que eu disse a vocês que ia me ater um pouco mais. Então, na revisão bibliográfica, o que, que acontece? Ele vai fazer um texto, né, falando sobre a importância, é, falando o que ele compreende desse grupo produtivo. Então, ele está dizendo, a produção de hortaliça, tanto comercial como para a subsistência, possui um papel importante para o desenvolvimento da agricultura familiar. Né? Olha só, ele está escrevendo, aí aqui ele fez uma citação. Aqui é uma citação. Percebe que o texto dele aqui, aqui a gente vai, aqui melhor, tá? O tamanho é 12, né? O tamanho é 12. O tipo de letra é Arial ou Time New Roman. Então, é aqui que eu escolho o tipo de letra, Arial ou Time New Roman. Veja, quando eu clico aqui, a letra muda. Tá vendo? Vou passando, ela vai mudando. Então, ele fez Arial. E o tamanho é 12. Vê aqui que está clicado em cima do 12. Se eu vou para o 14, aumenta. Se eu vou para o 20, mais ainda. Se eu vou no... Então, no texto é 12, ok. Porém, a citação é 11. Ele colocou aqui, ó, 11 é uma citação com uma fonte menor, porque ela tem mais de 3 linhas. Quando a citação tem mais de 3 linhas, ela tem um recuo de 4 centímetros. Veja aqui, 4 centímetros. 4 centímetros, vem aqui na régua, ó, 4 centímetros. Então, quando tem mais de 3 linhas. Quando tem menos de 3 linhas, fica normalmente no texto. O que vai diferenciar que é uma citação do restante do texto é a referência. Aqui é a referência. O que é a referência, professor? É o último nome, né? O último sobrenome do autor, o número da página onde você tirou e o ano de publicação. Então, ele pegou esse texto do Marinho e colocou aqui para reforçar o que ele estava dizendo. Só que aí ele teve que fazer a referência, dizer que é do Marinho, página 13, 2012. Porque se ele não dizer isso, fica parecendo que ele roubou a citação do outro. E a citação não pode ser qualquer coisa que eu vi por aí, peguei e coloquei. Tem que estar ligado com o que você está dizendo e com o que você vai continuar dizendo logo embaixo, né? E aí ele escreveu um pouco mais, depois ele colocou outra citação, do Amaro e Silva. Se tiver 2 autores, ele vai colocar o último sobrenome do primeiro e o último sobrenome do segundo, e dizer qual foi a página e o ano. Prontinho. Outra citação ele fez. Quantas citação precisa ter, professor? Não precisa ter muitas. Depende do seu texto, né? E aí ele continuou falando, falando. Olha, aqui uma citação que a gente chama de citação curta. Ó, citação longa é essa que tem mais de 3 linhas, que tem um recuo de 4 centímetros. Chama citação longa. E aqui ele fez uma citação curta. O que é uma citação curta, professor? É uma citação que tem até 3 linhas. Citação até 3 linhas, ela não fica recuada, ela fica dentro do texto normalmente. E como é que eu vou saber que é uma citação? Porque tem a referência, segundo Oliveira, página 28, 2007. Aí segue a fala do autor Oliveira, de onde ele tirou, entendeu? Depois ele vai e faz outra citação, citação longa, outra citação longa do Clemente e Haber. Então, ele vai fazendo isso ao longo do seu texto, mas sempre escrevendo, a gente chama de conversar com os autores. Ele pega alguma coisa do autor, lá do livro, e vai colocando junto com as suas ideias. Então, o texto fica bem fundamentado, fica consistente, fica com fundamentação teórica, que a gente diz, né?
Então, aqui a gente tem a descrição das atividades realizadas. É sempre bom iniciar com um trechinho assim. Durante o estágio foram realizadas as seguintes atividades. Olha, essa pessoa colocou aqui o período que ele começou, né, o estágio, o período que ele terminou. Pode, professor? Pode, não tem problema, né? Fica mais informações. E aí ele coloca assim, é o que a gente orienta. Ele coloca por atividade. Capina, né? Só que ele poderia ter dito aqui capina do quê? Para ficar mais claro. Capina, não sei o quê, depende lá dos canteiros, enfim. Ele poderia ter colocado mais informações. Capina dos canteiros. Aí ele vai dizer, a capina consiste na retirada do mato, que concorda, então, aí você vai dizendo o que você fez, o que você utilizou, como foi realizada essa atividade, certo? Irrigação. Irrigação poderia ter sido mais específico. A irrigação consiste no fornecimento de água das hortaliças, as águas juntamente com os nutrientes são. Então, ele vai dizendo, né, o que ele fez. Cobertura morta. Ele fez cobertura morta, né, com capim, com palha de arroz, com capim, com serragem. Então, ele vai dizendo aqui o que foi que ele fez, como foi que ele fez, com o que ele fez. Depois ele fez adubação. Foi feito dois tipos de adubação de plantio e adubação. Então, é importante dizer, né, como foi feito, se teve algum produto específico aqui, é importante falar quando tiver formulação, né, de algum substrato, de alguma ração, de alguma coisa do tipo, é importante dizer a composição, né? Isso dá um caráter mais técnico. Preparo do escanteiro, outra atividade que ele fez, e aí ele foi dizendo, semeadura foi uma prática realizada nos canteiros, de imediato foi realizado sucos, aqueles buraquinhos, uniforme no escanteiro para melhor. Então ele vai dizendo assim de forma bem detalhada, e percebe que não é coisa muito grande. Preparo das covas. Então, essas foram as diversas atividades que ele fez, certo? Uma coisa aqui que eu quero chamar a atenção, que eu falei, é que você percebe que os tópicos do trabalho está centralizado. Ó, quando eu seleciono, tudo que eu for fazer, eu tenho que selecionar. Selecionei, aparece aqui, ó, centralizado. Você pode deixar centralizado? Pode, mas a gente está orientando que faça com o recuo, ou alinhar à esquerda. Pronto, ele vai para ali. Está mais padronizado, né? Então, ou é centralizado, ou é recuo, ou alinhamento à esquerda. Alinhamento à direita, professor? Não, nunca, jamais. Centralizado ou à esquerda, certo? Então, aqui é o tópico resultados alcançados, que é muito simples. Então, conseguiu-se partilhar alguns conhecimentos entre o estagiário e a. Então, ele vai dizendo o que ele conseguiu alcançar. É muito tranquilo também esse tópico. E a reflexão sobre a atividade, que é a atividade realizada na propriedade foi uma experiência muito importante para a formação do estagiário, pois conseguiu desenvolver as atividades práticas, utilizando seus conhecimentos teóricos. Uma das vantagens que favoreceu a relação do estágio foi a localização e o convívio, enfim, ele vai dizendo o que foi bom e o que não foi bom. E, por último, temos as referências, que ele não colocou aqui o tópico. Então, as referências, perceba, ele utilizou a Flávia, ele utilizou o Giovanni, ele utilizou o João, ele utilizou a Ellen. Né? Então, o último sobrenome tem aqui aparece vários sobrenomes, porque geralmente ele pesquisou em livros da Embrapa, que tem vários autores. Né? Aí você coloca o nome dos vários autores, os últimos sobrenomes. Mas é uma listinha, assim, muito tranquila de fazer, certo? Ok. Uma coisa que eu não falei a vocês, que é sobre a, o, as margens. As margens é aqui, né? Aqui. Margem aqui, vocês percebem que o texto começa aqui. Veja, quando eu clico aparece uma linha. Então, é um recuo de 3.
3. E aqui é um recuo de 2. De 2, daqui para cada 2. Da mesma forma, aqui onde vai começar o texto. Perceba um recuo de, não dá para identificar se é 2,5 ou é 3, mas aqui tem que ser 3. Da mesma forma, embaixo. Quando a gente vai escrever no caderno, o caderno tem as margens, da mesma forma aqui. Então, um esqueminha que eu utilizo bastante, que facilita, é a gente clica nessa régua, aqui ou nessa em cima, tanto faz, ó. 2 cliquezinhos, ela vai aparecer essa janelinha. Nessa janelinha vai aparecer tudo. Na época que ele fez, o superior era 2,5. Agora não, agora é 3. Você organiza tudinho aqui. Ó, superior 3 e esquerda também é 3. Inferior, que é embaixo, hoje é 2,5. Isso muda de ano para ano, dependendo da ABNT. Então, é 2. E a direita também é 2. Ok, você fez isso? Ok. O texto todo já vai se ajustar na formatação que você classificou ali. É simples assim. Entendeu, gente? Então, tá aí, né, as dicas principais da elaboração do relatório de estágio. Então, a gente vai ficando por aqui, né? E aí fica todas essas orientações. Vocês vão precisar de mais ajuda quando estiverem escrevendo e recorra, reveja o vídeo várias vezes, pegue exemplo de outros relatórios que já foram feitos de turmas anteriores e não esqueça, né, de estar sempre procurando os professores. Então, por agora é isso. A gente se encontra aí na próxima videoaula.